Galera, olha só, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre algum tipo de perseguição que está acontecendo aí pra cima do roxinho Nubank, tá? Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal que falava sobre a probabilidade do Nubank ter que tirar esse nome Bank de seu nome, né? Eu trouxe um vídeo falando sobre isso porque o Banco Central ele estava estudando uma forma de fazer com que as instituições que de fato não fossem bancos não utilizasse esse termo bank, de banco em português, né? Na sua nomenclatura. E agora a gente tem aí um discurso do nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, onde ele diz que o Nubank tem que pagar o mesmo imposto que o Bradesco, tá? Ele faz uma comparação. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, esquecendo aí o termo política, tá? Eu sei que política e situação financeira é algo que vai andar de mãos dadas, porque o povo brasileiro hoje está muito dividido quanto à questão da política, então qualquer coisa que a gente fale desse governo pode ferir alguém, qualquer coisa que era falado do governo anterior vai ferir outras pessoas, então é um pouco difícil, é um tema um tanto quanto complicado, mas a gente tem que trazer essa informação para você. Portanto, peço para você descer até aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui. Então, bora lá? Então, galera, eu vou colocar na tela para vocês aí uma matéria que saiu do Poder 360, todos os créditos ao Poder 360, que está escancarado para vocês aí, tá? Falando sobre o nosso ministro Fernando Haddad, que está dizendo que o Nubank tem que pagar o mesmo imposto que o Bradesco, tá? Eu vou trazer para vocês aqui as informações do que diz essa matéria do Poder 360. O ministro declara que não aumentou imposto em medida provisória. Afirma-se, abre aspas, equalização, fecha aspas, dos tributos ao setor financeiro, tá? Mas não precisa ser tão inteligente, cara, para entender que Bradesco e Nubank estão em categorias diferentes, apesar de parecer ser a mesma coisa, não é. Como assim, Irailton? O Nubank, ele não é um banco, tá? Então vamos entender isso daí. Galera, olha só. Eu não sou expert em finanças, tá? Não sou. Eu não sou contador. Mas se você for olhar o regime de tributação brasileiro, você vai entender que existem os tipos de pessoas, física e jurídica, tá? E até as pessoas jurídicas, elas são diferentes. Tem empresa que é, por exemplo, sociedade anônima, tem empresa que é LTDA, tem empresa que é isso, tem o MEI, tem todo tipo e cada tipo de empresa, de registro de empresa, ele tem um tipo de tributação. Então, às vezes, o que falta um pouquinho é de senso, tá? De bom senso. A não ser que os caras estão querendo, por exemplo, cobrar a mesma coisa que cobra da pessoa física, da pessoa jurídica. Não tem como, tá? A gente sabe que a pessoa física, ela tem uma tributação maior do que a pessoa jurídica, tá? Maior tributação. O nível, tá? Mas vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, dia 12 de junho, tá? Tô gravando hoje, sábado, dia 14 de junho. Ele falou no dia 12 de junho que o Nubank tem que pagar a mesma alíquota de imposto que o Bradesco. Segundo ele, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não propôs um aumento de imposto, mas uma equalização tributária entre as empresas do sistema financeiro nacional. Haddad defendeu que a medida não afeta em nada a vida da população. O governo publicou na quarta-feira, 11 de junho de 2025, a MP, medida provisória, que, dentre outras ações, aumenta a carga tributária para as fintechs, empresas de tecnologia do sistema financeiro.
Agora aqui a gente começa a entender que as fintechs, sim, elas têm sim, tá? Ó, a MP, medida provisória que, dentre outras ações, aumenta a carga tributária para as fintechs, empresas de tecnologia do sistema financeiro. Elas deixarão de pagar a alíquota reduzida de 9% da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pagarão 15% ou 20%, que vai aumentar drasticamente, tá, galera? Drasticamente, porque era 9% e agora pode ir para 15% ou 20%. Talvez nesse aumento aí, possa ser que vai ser comparar a carga tributária de um banco, por exemplo, o Bradesco, que é uma sociedade anônima, tá? Então, nesse contexto, pode sim pagar a mesma coisa. Lembrando que aqui fala sobre uma MP, medida provisória, que aumenta a carga tributária para as fintechs de 9% da contribuição social sobre o lucro líquido para 15% ou 20%. As empresas com maior porte, como os principais bancos tradicionais, pagam 20% de tributo. E nesse contexto, vai ficar a mesma coisa. Entenderam? Então, o que eu expliquei para vocês no início é que cada tipo de empresa tem uma carga tributária diferente. E o Bradesco, o Itaú, o C6, o Inter, tá? O Banco do Brasil, eles pagam impostos referentes a serem bancos de verdade. Já o Nubank, por não ser um banco, ele é uma fintech, uma empresa de tecnologia financeira, tá? Ele tem uma carga tributária menor, o que era, aqui está falando, né, 9%, e que através de uma medida provisória eles querem aumentar para 15% ou 20%. Se chegar ao teto, 20% se iguala à carga tributária dos grandes bancos. Então vai ficar no mesmo pé de igualdade, eles vão colocar esse pé de igualdade aí. Nubank, que se preparem para pagar mais imposto aí sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então eles vão aumentar isso aí, sim. É disso que ele tá falando. As empresas com maior porte, como os principais bancos tradicionais, pagam 20% de tributo. Haddad disse que a medida foi adotada para permitir melhor concorrência, porque as fintechs disputam os mesmos clientes que os bancos. Eu entendo isso aí. É para igualar, né, a concorrência, mas eu não acho justo. Não acho, se é que uma tem um tipo de registro e a outra tem outro tipo de registro. Então, o governo simplesmente poderia acabar com essas empresas que são fintechs, não tem nenhum tipo de registro e que algo que obrigasse elas a se tornarem espécie de banco, entendeu? Para ficar tudo igual, porque para mim eu não concordo, mas é a minha opinião, tá? Tô defendendo o Nubank, eu não tô defendendo ninguém não, tá? Então assim, eu não concordo muito com isso daí não. Olha só, o Poder 360 já mostrou que o Nubank é o terceiro maior banco em número de clientes do Brasil, ultrapassou o Itaú em 2024, ficou atrás somente da Caixa Econômica Federal e Bradesco, mas não é mais não. O cliente ele é maior do que o Bradesco, tá? O Nubank é maior do que o Bradesco. É maior do que o Bradesco, muito maior. Tá? Essa informação que o Poder 360 colocou aqui está um pouco ultrapassada, porque o Nubank é maior do que o Bradesco em número de clientes. Ele só perde para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é imbatível. Tem cliente demais, tá? Abre aspas. Eu só tenho conta no Banco do Brasil. Isso aqui é o ministro falando, tá? Só faço propaganda de banco público, não faço propaganda de banco privado. Mas porque um banco do tamanho do Nubank paga menos impostos que um banco do tamanho do Bradesco. Porque não é um banco! Entendeu? Por isso. Os caras agora querem aumentar por pressão das outras instituições físicas e porque o governo também gosta de imposto. Só isso. Entendeu? As instituições físicas, Bradesco, Itaú, principalmente as privadas, elas estão pressionando o governo para fazer isso aí, porque o Nubank é uma febre, o Nubank é estouro. E o governo, que já gosta de imposto, quer mais imposto, só cai imposto em todo mundo. Ele diz, não, a gente entende, nós vamos igualar a concorrência. Mas eu não acho justo. Por quê? São registros diferentes. O Nubank não é um banco. O Bradesco é um banco. O Nubank não é um banco. Mas será que
mesmo eles aumentando essa medida, essa MP, medida provisória, que vai permitir aumentar essa alíquota lá da contribuição, né, de 9% para 15% a 20%, vai permitir o Nubank também utilizar as mesmas coisas que um banco pode utilizar? Aí você vai dizer assim, não vai, porque isso aqui eles vão aumentar para as fintechs. Não é algo que torna o Nubank um banco, eles vão aumentar o imposto, né? É o CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para 15% ou 20%, que nesse exato momento é 9% para fintechs, entenderam? Então, por pressão dos grandes bancos e também porque o governo já está caçando desculpa, já quer arrumar qualquer pé de desculpa para tacar imposto em todo mundo, ele vai aumentar, entendeu? São bancos da mesma dimensão e estão competindo pelo mesmo mercado e mesmo cliente. São sim, na mesma dimensão, estão no mesmo pé de igualdade, mas o registro é diferente, tá? O registro é diferente. Por exemplo, você pega aí um enfermeiro e um técnico de enfermagem, eu acredito que eles não ganham a mesma coisa, tá? Então, galera, aqui em resposta ao primeiro exemplo que eu dei, vamos lá, esquece o segundo, tá? Olha só, o enfermeiro e o técnico de enfermagem ganham o mesmo salário? E o Google, eu joguei no Google, o Google disse não. Enfermeiro e técnico de enfermagem não recebem o mesmo salário. A lei estabelece pisos salariais diferentes para cada categoria, sendo o piso do enfermeiro superior ao técnico de enfermagem, tá? E aqui tem uma explicação detalhada. Olha só, piso salarial. A lei número 14.434 de 2022 estabeleceu pisos salariais nacionais para enfermagem. Para enfermeiros, o piso é de 4.750, enquanto para técnicos de enfermagem é de 3.325. Ou seja, fazem praticamente as mesmas funções, mas o enfermeiro ele tem uma formação superior, tá? Tem uma formação superior. Então, eu estou trazendo aqui uma alusão para você. Se eu for pegar aqui e colocar a diferença de um banco para uma fintech, você vai ver que é muita diferença, É por isso que eu sempre falo aqui que o Nubank ele não pode oferecer os mesmos produtos. Em tese, sim, alguns, mas não todos os produtos que um banco completo pode oferecer. Então, eu não acho justo essa cobrança, mas é só minha opinião. O ministro afirmou que a medida corrige uma distorção. Declarou ser necessário dar, abre aspas, algum equilíbrio, fecha aspas, na competição. Levantamento do Banco Central mostrou que os 4 bancões, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú, detêm 57,6% das operações de crédito no país. Haddad declarou que não é um aumento de imposto. Não é um aumento não. O imposto vai sair de 9, vai para 15 a 20 e vai diminuir. Não é aumento não é aumento não. Isso aí é coisa da sua cabeça, não vai aumentar nada. Ah, mas como assim? Eu não vai falar, mas como assim? Hoje eu pago 9, vocês querem aumentar de 15 para 20 e não vai aumentar? Não é um aumento. Isso aí eu não sei nem que desculpa que eles vão dar. Ó, abre aspas, está aumentando o imposto de um banco em detrimento de outro? Ele diz, não, estou nivelando o pagamento de tributos pelas instituições financeiras a partir de um determinado patamar para criar as condições de concorrência igual, fecha aspas, disse. Mas não é, cara, não é, porque eles estão medindo pelo Nubank, mas nem toda fintech é bem estabelecida como o Nubank. Então ele está dizendo aqui, ele está se contradizendo, estão nivelando o pagamento de tributos pelas instituições financeiras. Só que a partir do momento que eles, através da MP, aumentam essa carga tributária de 9% para 15% ou 20%, todas as fintechs vão ter que pagar esses 20%. Todas vão ter que pagar 20%. Não existe ali dentro algo que diz, ó, a fintech que tiver acima de 20 milhões de clientes. Não tem, é todas. Então não tá nivelando, não tá nivelando. Vocês estão se baseando no Nubank, que é o maior, mas tem fintech que tá lá embaixo. Entendeu? Que tá lá embaixo. A AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs, criticou a proposta de aumentar imposto, segundo a entidade. A medida impacta o crédito e eleva as tarifas bancárias. Tá? O tema da tributação das fintechs surgiu depois da reunião do ministro da Fazenda com o presidente da Febraban, né, que é quem está ali por trás dos grandes bancos,
Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney, 28 de maio. O Nubank respondeu o Poder 360 sobre as declarações de Haddad. E aqui está a íntegra, olha só. Abre aspas, o Nubank apoia a busca de equilíbrio na tributação do setor financeiro para a construção de um sistema mais justo e transparente, beneficiando todos os consumidores brasileiros. Desde sua fundação, o Nubank cumpre com todas as leis e regulações aplicáveis, promovendo a concorrência e inovação no setor, além de ajudar seus clientes a economizar milhões em tarifas bancárias todo ano. Com relação aos ajustes nominais na alíquota da CSLL, esclarecemos a necessidade de se analisar a realidade integral do cenário tributário brasileiro, inclusive o IRPJ e as estruturas de isenções e compensações adotadas pelas instituições financeiras tradicionais. A análise dessa realidade evidencia que as fintechs recolhem mais tributos efetivos do que os bancos tradicionais. De acordo com os demonstrativos consolidados das instituições financeiras, a alíquota efetiva do Nubank em 2004 foi de 29,4%, enquanto que a de algumas das maiores instituições tradicionais ficou entre 4,7% e 17,3%. Ou seja, em suma, o Nubank acaba pagando até mais imposto do que essas instituições. Isso é pura hipocrisia, porque estão de olho grande em cima do roxinho Nubank. Eu mesmo não sou tão fã do Nubank, apesar que eu falo muito dele aqui, estou trazendo informação para você que é cliente. Eu não concordo com isso aqui, vai fazer o Nubank ter um prejuízo maior e talvez muita coisa que hoje é de graça no Nubank possa não ser mais. Você já parou para pensar que essa decisão pode impactar nós, consumidores finais, nós clientes da instituição? Para pensar direitinho, você vai entender, tá? Isso aí é jogo político. A Febraban está ali por trás dos grandes bancos pressionando o Nubank, porque sabe que o Nubank é uma potência, isso é indiscutível, e o governo só quer arrumar uma desculpa para tacar imposto em tudo e em todos. Deixa seu comentário aqui embaixo o que você acha desse negócio aí, o que vai dar. A gente vai continuar trazendo essas informações aqui para você, tá bom? Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, fui!